é uma leitura possível. Dá pra colocar também em prata. O prata é algo interessante que eu não coloquei aqui pra gente analisar hoje. Vou colocar aqui ver se eu acho. Esse aqui é um ETF americano, né? iShares Silver Trust. É um jeito diferente de investir em prata, é comprando ETF. O da prata, que está crescendo bastante, né? É uma oportunidade também, que vem crescendo nos últimos anos, né? Absurdo. Quanto mais vai acontecer nesse tipo de dinâmica de, pode entrar em crise, pode entrar em guerra, ainda mais quando a gente vai para os Estados Unidos, né? Maior vai ser esse efeito de crescimento absurdo. Começamos. E aí, ficou legal? Introduçãozinha, pá, tamo crescendo. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que está acompanhando, que comentou, que deixou o like, que conversou comigo depois, falou: olha só, vi a ideia, ficou legal, pá. E quem elogiou a thumbnail também mora no meu coração, porque eu, meu amigo, gostei tanto da thumbnail, eu apontándozinho assim, ai, achei tão bonito. Mas beleza. Continuemos. E porque já voltei já, estou afobado, estou emocionado, talvez é uma possibilidade, porém outra muito relevante é o quê? Que eu disse pra vocês no vídeo passado, que o mercado muda com uma velocidade imensa. Eu achei que ia ser só depois da Copom. Antes da Copom nós já temos notícias. Notícias que, olha, já me deixaram um pouquinho maluco. Então vamos lá, acompanhem comigo. Aí, agora tá mais bonitinho? Tô atrapalhando menos na leitura? Vamos lá então, vamos ler. Mentira, que eu só tô olhando pra uma parede, eu não consigo ler o que tá escrito não, vou ter que olhar reto mesmo. Mercado espera a Selic parada em 15% em Copom desfalcado e adia para março expectativa de corte. Não entendi nada. Diego, o que significa? Calma que eu te ajudo. Vamos lá. Copom novamente, vamos restabelecer isso. É o Comitê de Políticas Monetárias. Eles são responsáveis por estabelecer a nova taxa Selic, que perdurará pelos próximos 15 dias. Taxa Selic é aquela que é responsável pelos principais juros do mercado. Então, pegar empréstimo, consegue comprar títulos de tesouro direto, vou falar um pouco sobre ela hoje. A nossa expectativa anterior é que a taxa Selic ela já tivesse uma queda considerável. Estávamos especulando em 0,5%, 0,25%. E já, poucos dias antes, que o resultado já sairá quinta, a ata dessa reunião, nós já temos a seguinte notícia, que o mercado mudou completamente a sua previsibilidade e agora está apostando uma manutenção, ou seja, que mantenha a mesma taxa da reunião anterior. Isso faz com que balance um pouco o mercado e faz com que os ativos brasileiros, que basicamente todos eles são influenciados pela Selic, comecem a se mexer, comecem a se movimentar, comecem a aquecer essa volatilidade, essa compra e venda. Então, vamos lá. O motivo principal é que temos dois desfalques, certo? Diogo Cullen e Renato Gomes. E assim teremos apenas 7 e não 9 membros, ok? Por conta disso, não só isso, né? Também temos muito importante, que temos um cenário de incerteza na política doméstica, desaceleração gradual da atividade econômica e a volatilidade do ambiente global. Então, existe um conforto maior em manter a postura monetária como está e aguardar novos sinais. Portanto, nós temos o quê? Que as grandes oportunidades que a Selic alta fornecer no mercado, elas ainda estarão disponíveis por pelo menos mais 45 dias. Então, para quem está começando, é um ótimo momento. Isso é uma notícia muito boa. Porque a queda já na Selic já ia meio que exigir que você já estivesse no jogo, que você já estivesse um pouco mais acordado. Então agora a gente tem 45 dias de oportunidade para ir nos informando, para ir consumindo, ir caçando ativos, estudando eles, ver como que foi o passado, ver como que eles podem se comportar, né? Com a queda da Selic, com esse ano de eleição, que é tudo uma euforia muito grande, uma volatilidade muito grande, não tem muito como a gente ter grande consciência sobre o que vai acontecer, certo? Mas nós temos 45 dias a mais para estudar. Isso é um ótimo incentivo para quem ainda não começou. Temos aqui também este lindo gráfico que mostra a comparação dos presidentes, certo? Aí, ó, desde Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, voltou a ser Lula, certo? E quais foram as taxas desde 2006 ali até os dias de hoje. A gente vê que tem quatro topos ali em que a taxa chega perto ali dos 14, 15%, certo? Então a gente vê que essa taxa de hoje, de 15%, é um momento raro, que desde 2006 nós tivemos 4 ou 5 vezes. E não só isso, mas a expectativa do mercado é realmente, ó, como diz a Juliana Inhas, é que logo em março, ou nos próximas reuniões do Copom, já tem um ajuste inicial da queda de 0,5 ponto percentual.
Então de 15 já vai para 14,5. Então já é uma queda considerável. Um corte desses influencia muito o mercado. Ah, mas é só 0,5%, não é possível que é tanto. É possível sim. 0,5% é um grande corte. Normalmente, quando vai cortar, a taxa é 0,25, então é metade disso. Então, normalmente demora 2 reuniões para a gente chegar a um corte de 0,5, quando a gente está em cenário de queda, né? A gente pode ver até aqui no gráfico que ele mostra essa escadinha. Não corta tudo de uma vez, não vai amanhã ir para 10%. Ninguém nunca esperaria isso, sabe? Porém, a gente vê essa escadinha, que quando está em tendência de queda, ele começa a cair, cai um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, 0,5%, às vezes é muito, quando corta muito é 0,75, 1%. Então, a expectativa é que já em março já corte meio ponto percentual, que já é um grande corte, e a gente tem 45 dias para se preparar para isso. Nós temos o seguinte, então. A Selic até agora está no momento alto, e isso traz oportunidades para nós. Mas quais são as oportunidades e como nós podemos aproveitar elas? As oportunidades são apenas com o intuito de explorar a volatilidade, explorar a euforia do mercado? E por que uma queda de 0,5 pontos percentuais faz com que mexa tanto nos ativos? Vou começar respondendo esse último. Vamos lá. O mercado, ele não precifica exatamente o momento. Você nunca vai investir em uma empresa pelo momento que ela está vivendo, e sim pelo que ela já viveu no passado, qual é o histórico dela e qual que é a expectativa do futuro dela. Então, no momento, o mercado está olhando para a qualidade dos fundos que passaram para a Selic alta, qualidade dos ativos dos fundos, qualquer coisa, sabe? Qualquer ativo. Como eles passaram para a Selic alta e como eles poderão evoluir com a Selic baixando. Então, o mercado ele já está olhando para o futuro, ele está olhando que, opa, a intenção, a expectativa é desse corte, certo? E quanto antes começar a cortar, mais rápido vai chegar num valor, menos de 10%. Aí é muita especulação, mas estou falando isso mais para dar um exemplo. Essa especulação não necessariamente tem que fazer parte do seu investimento de maneira direta. Então, você investir, você apostar nessas especulações, fazer trade, que é você esperar que algo suba ou esperar que algo caia. Porém, essas especulações são muito úteis para todo mundo, para você ter uma noção do como o mercado está pensando. Porque como o mercado está pensando também te ajuda a pensar se está na hora de você aportar um valor integral, que você aportaria todo mês, ou talvez fazer um pouco mais de caixa, esperar por um momento melhor. Mesmo que você não interaja diretamente os investimentos com essa renda variável, essa renda mais volátil, ainda assim é importante ter essa consciência sobre como está o mercado. No momento, eu quero mostrar para vocês como a Selic influencia diretamente em um ativo. O primeiro ativo, que na verdade é uma bolsa, né, um conjunto de ativos, está aqui, ó, Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É por onde você consegue investir ativos nacionais, ativos federais, não sei exatamente como falar, porém emitidos pelo governo federal. Aqui nós temos alguns tipos diferentes, é bastante coisa para explicar. Temos aqui, por exemplo, o Tesouro Selic, que é Selic mais 0,04%. Significa que até 2028, então o vencimento, quando que esse título aqui ele vai acabar, ele vai te pagar aquilo que está acordado, que então que é Selic mais 0,046. Então vai ser toda a Selic que vai ser ajustada a cada Copom, um novo valor dela. É um pós-fixado, então, certo? Por quê? Porque está pegando mostrando para vocês um indexador, que é a Selic, e colocando ainda uma porcentagem para fazer um híbrido. Então é 0,04 acima da Selic, 0,09 acima da Selic. Então ele tem a vantagem de ser um ativo que você consegue ter uma liquidez baixa, que vai durar até 2028, até 2031. Os pré-fixados, a mesma coisa. Porém aqui são taxas fixas, que sempre vão acompanhar a Selic. Então agora se ele está em 15, a gente vê que o máximo que ele oferta aqui é 13,53, 13,61. E a expectativa é que com o corte da Selic, então indo para 14,5, aqui já caia também. Isso faz com que valorize o seu ativo também, a gente fala de marcação a mercado. Uma vez que eu tenho um ativo aqui que pague 13,53 e na semana seguinte esse mesmo ativo esteja pagando 13% ao ano, o seu ativo já vai ser mais valioso do que o ativo do mercado. Então ele vai começar a valer mais se você querer vender para o mercado, né? Isso é o que significa marcação a mercado. E para quem mexe com marcação a mercado, o importante é o quê? Procurar vencimentos longos. Para tornar o seu investimento mais arriscado e assim mais rentável, quanto maior for a data de vencimento, maior vai ser a sua rentabilidade, maior vai ser a volatilidade, maior vai ser a incerteza até o final. É a incerteza que traz a rentabilidade do mercado. E por fim,
Temos aqui vários e vários e vários exemplos. Vou perder muito tempo me estendendo aqui. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo apenas dedicado a Tesouro Direto, que até vou spoiler vocês, esse último aqui, ó, é onde está a maior porcentagem da minha carteira. A maior porcentagem da minha carteira está neste ativo aqui do Tesouro Direto. E eu tenho ele com a maior intenção, eu tenho ele com a intenção de que seja o maior, eu tenho ele com a, e eu tenho ele com a intenção de que ele seja a âncora de rentabilidade da minha carteira, então que seja o ativo mais rentável da minha carteira. Olha só, muito interessante. Se vocês quiserem, eu posso gravar mais sobre, é só comentar aí. Vamos falar agora de um segundo ativo, que são os fundos imobiliários. Fundos imobiliários já são ativos bem mais conservadores, para quem tem estômago um pouquinho mais fraco, porém ainda exige que você tenha um pouquinho de estômago, viu? Não é um título que você vai ter que segurar por 40 anos se der tudo errado. É um ativo que você tem liquidez muito rápida, porém ela ainda tem uma volatilidade de renda fixa ou de renda variável. Não tanto quanto ações. Ações é muito mais variável. Como você pode ver aqui, ó, o auge da variação de hoje é 2,25%. Eu vou te mostrar algumas outras rendas variáveis que mexem bem mais do que isso. Mas a maioria você vai ver uma rentabilidade de 0,05%, 0,2%, 0,2%, 0,1%, 0,4%, 1% quando muito, 0,6%, 0,8%. A Top até é um ativo que é um pouco exceção, que ela sim é um fundo mais agressivo, mas em geral, você montando uma boa carteira de fundos imobiliários, você vai ter uma boa estabilidade, uma rentabilidade básica, que ela varia também de acordo com a taxa Selic. Como que a Selic influencia nos fundos imobiliários? Nos fundos imobiliários, nós temos dois grandes segmentos, os fundos de papéis e os fundos de tijolos. Certo? Os fundos de papéis, eles são investimentos de plantas, enquanto os tijolos são investimentos em si de prédios já construídos. Aí nós temos dentro desse setor de tijolos, principalmente galpões logísticos, shoppings e escritórios, lajes corporativas, como preferir. E nós temos ainda um terceiro aí que está meio escondido, que são os fundos de fundos, os famosos FOFs. Para quem leu aquele livrinho, lembra muito bem FOFs, fundos de fundos. Não vou perder muito tempo nisso. Outra coisa muito importante que eu venho aqui informar vocês, eu estou deixando o material de todos os links, tudo que eu estou usando, o livro que eu cito aqui de vez em quando, tudo aqui na descrição. Então, para vocês que querem acompanhar, querem dar uma olhadinha extra, eu recomendo fortemente, viu? Depois que assistir meu vídeo, dá uma estudada extra em qualquer coisa, algo que te chamou mais atenção. Sempre olhe aqui na descrição. Procure ver se tem alguma coisa aqui que você precise. Se eu abrir alguma coisa por algum motivo eu não coloquei aqui, esqueci de alguma coisa, também é só comentar que eu coloco sem nenhum problema. Lá ele mil vezes. Para com essas ideias. E agora? Quero ver quem tem uma memória boa. Quem lembra como eu comecei esse vídeo? Olha só, geração Tico-Teco. Tá só na ansiedade, né, desse vídeo acabar e nem lembra como eu comecei? Olha aqui, vamos ver se isso daqui te dá uma noçãozinha. Ah, quem lembrou? Quem lembra quais são as iShare Silver Trust? Eu venho aqui trazer por último a rentabilidade da prata, do ETF da prata que eu trouxe para vocês nos últimos dias. Que eu acho que é algo que merece uma atençãozinha só para ele. Nós gravamos o dia aqui, ó. Nós gravamos o vídeo aqui. Foi no final do dia 22. Ela está avaliada em cerca de 153, 154 reais. Vou até dar um F5 para atualizar. Ponto. Que antes estava o valor antigo. Passou um dia, passou o final de semana. Olha, chegou a bater hoje no pico 186 reais o valor do ETF. E aqui agora vai fechar o mercado. Fecha às 5 horas, lembrando. Então já vai fechar o mercado, ela aqui corrigindo um valor de 177 reais. A rentabilidade que a gente tem aqui no dia de hoje já está acumulada em 7,57%. Se pega aí nos últimos 2 dias, 3 dias, deve ter algo em torno de 18%. Vou colocar aqui a porcentagem exata, agora eu não consigo ver. Eu mostrei aqui para vocês a prata, como ela cresceu desde que eu gravei o vídeo. Se eu mostrar aqui nos últimos 30 dias, o crescimento, olha, foi de 122 até 164. 46, 47%. No último ano, 12 meses, 227%. Se a gente tivesse oportunidade, a prata, que é um ativo muito volátil, então você sempre precisa ter noção do perigo, das consequências, de como que é a rentabilidade histórica dela, como ela se comporta. Tudo isso você precisa estudar muito bem antes de ter ela na sua carteira. Entender qual é o momento atual, por que ela está crescendo tanto.
Tudo isso é muito importante antes de você sair comprando. Mas olha só a oportunidade que a gente teve esse ano, esse mês. Não pode ser desconsiderada. Os FIIs também, eu não vou conseguir me aprofundar muito hoje, mas também cabe um vídeo para falar só sobre os FIIs, falar só sobre como eles estão descontados, como que tem oportunidade, principalmente sobre lajes corporativas. Ó, vamos ver esse aqui, por exemplo. Peguei aqui o HGRE11, só para ilustrar. Abrindo aqui um site que eu gosto muito, Status Invest, também vai estar aqui na descrição. A gente vê rapidamente, sem olhar outros critérios, apenas o P sobre VP, que é o quanto esse ativo está descontado, o quanto ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele, certo? Ele está 0,36, temos 14% de desconto nesse ativo. Isso também acarreta no que? Na valorização do ativo. Olha como ele valorizou nos últimos 12 meses, 45%. Então, um outro ativo que, além disso, ele ainda está te rendendo um aluguel de 10% ao ano. Então, se você tem R$ 127 esse ativo, ó, nos últimos 12 meses, ele pagou R$ 12 ao ano. Então, só com R$ 100 investidos, você já consegue ter uma rentabilidade de R$ 10 ao ano. Imagina se você começa a investir cada vez mais e mais e mais. Convertendo isso daqui agora, pensando que você tem R$ 1.200 investido. Ainda não é. E a partir desse valor, será possível você pegar esse dinheiro da rentabilidade e comprar novas ações. E a partir daí, você destrava os juros compostos. Que os seus juros começam a comprar ações sozinhos, você nem precisa aportar para ter mais ações. E isso, ao longo prazo, tem um efeito astronômico. Tudo isso é muito importante de ser considerado antes de tomar qualquer decisão. E olha só, era pra ser um vídeo curto. E eu já tô vendo aqui, são 27 minutos de bruto. Tô assustado que eu pensei que vou ter que editar tudo isso, me deu uma preguiça, mas tudo bem, segue forte. Qualquer curiosidade, qualquer problema que vocês precisem de ajuda, eu tô aqui, certo? Até porque o meu objetivo aqui nesse canal é informar. Então, eu posso apenas aqui dar as informações, fornecer o meu conhecimento para que vocês possam decidir como cuidar melhor do seu dinheiro. Se eu conseguir ajudar alguém a pensar melhor sobre finanças, investimentos, minha missão aqui foi cumprida. Um forte abraço e um beijo para quem fica.